Shalom para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Este programa tem o objetivo de fazer você sair da confusão que existe hoje sobre as escrituras. E para que você saia da confusão, é muito importante você entender alguns princípios, como já foi falado antes. Tem que ter memória, princípios, memória. Né? Você tem que saber que a escritura é algo judaico, né? Você tem que saber que a escritura é algo de uma nação, não é algo de uma igrejinha, né? É isso que você tem que saber. Você tem que saber, por exemplo, os profetas interpretam a lei. Então já falamos sobre tudo isso, né? O que se chama de Novo Testamento, ele é para congregações, ou seja, é mais pessoal, né? Então isso tudo vai influenciar como você vê o texto, entendeu? Então se você ver o texto desta maneira, se você entende o que está acontecendo, olha nesses contextos, você entende diferente. E uma das coisas importantes também entender, eu que nem eu já expliquei, que nem a palavra pecado, a palavra pecado é a transgressão da lei, o texto todo se refere à lei, a escritura toda é o objetivo de interpretar e entender a lei. O objetivo da escritura é o quê? A lei. Você entender a lei do Criador. Não tem mais nada. O objetivo, não é conhecer o Criador, tudo bem, é conhecer o Criador pela sua lei. Tipo assim, mas o objetivo, o específico é a sua lei. Então você sabe que a lei palavras, lei, são leis, mandamentos, ordenanças, estatutos e 10 palavras, que as pessoas chamam de 10 mandamentos, não é 10 mandamentos, é 10 palavras. Mas uma coisa importante agora que vocês saibam, né, é que quando definir que está, você não pode falar quando está escrito. Quando definir que até quando você pode ir além do que está escrito. Então, dois conceitos que você tem que entender. Primeiro conceito, implícito, e o conceito de explícito, né? Os dois, o conceito de e o outro conceito de explícito. O primeiro conceito de implícito é que está implícito no texto. Por exemplo, a escritura não diz que Adão e Eva tinham 2 pernas, mas ela está implícito, que eles eram pessoas saudáveis, que eles poderiam andar. Então, está implícito. Por exemplo, como definir bem o que está implícito? Por exemplo, a escritura ela não fala muita coisa diretamente, mas ela está implícito, por exemplo, que para ela o hebraico é a língua primeira. Que o povo de Israel é um povo escolhido, está implícito. Não está explícito, está implícito. Você tem que entender que para a escritura, para o hebraico, é a língua mais antiga. Mas você não pode provar historicamente. Nem historicamente você pode provar que nenhuma língua é mais antiga. Tanto que tem discussões sobre isso. Então o conceito de implícito é uma língua. A escritura está na concepção judaica. A escritura, quando fala de pecado, está implícito que é quebra da lei. Está implícito. Está dentro do texto, porque é o contexto do assunto. Então você tem que entender o conceito de implícito e agora o conceito de explícito, ou seja, está escrito diretamente, literalmente, o assunto. Está falando assim, Eloar criou os céus e a terra, ele criou, está escrito que ele criou. Não é interpretativo, não é uma coisa que você deduz por um contexto de conversa, está escrito. Então, 2 conceitos que é o objetivo desse texto, implícito e explícito. Implícito que está dentro do contexto de assunto, por ser algo judaico, por exemplo, a língua, o idioma é o mais importante, o judaico, a etnia israelita está intrínseco, está implícito, entendeu? Dentro do texto sem falar. E o explícito, que está dentro do texto, também o explícito está dentro do texto escrito, literalmente, entendeu? Shalom para vocês, e isso será importantíssimo para que você entenda até onde você pode dizer, mesmo que não tenha escrito. Entendeu? Shalom, shalom, meu querido. Um abraço.